Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ju. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do novo oráculo de Delfos. E a gente vai começar um novo ciclo agora, né? Esses vídeos estão programados para passar em setembro. E com isso eu tenho uma surpresa para vocês, para quem está engajado nesses encontros. Eu andei fazendo aí meus cálculos, eu andei fazendo minhas pesquisas. E seria muito interessante se a gente visse ainda esse ano as tiragens que o próprio livro traz e testar com o que a gente desenvolveu com as cartas desse mesmo oráculo. E ele traz até bastante tiragem. Então, eu vou adiantar algumas aulas nesse mês de setembro. O mês de setembro é um mês especial, né? Vocês sabem que eu sempre faço alguma coisa diferente. Normalmente eu trabalho aí no unboxing, né? Mas como a gente está engajado já há algum tempo nesse estudo, eu vim aqui avisar vocês que apenas em setembro, nessas próximas semanas, 4 semanas, a gente vai ter cartas às quartas-feiras, às 18 horas, como estamos acostumados, e às sextas-feiras, às 18 horas também, com 2 cartas. Então a gente vai ter aí o dobro, né, de estudo esse mês. Não é para ser ruim, é para adiantar o processo, para a gente ter tempo para ver outras coisas relacionadas a esse oráculo ainda esse ano. E espero que vocês gostem, né, desse adiantamento que a gente vai fazer. E, enfim, vai ser tudo de bom. E espero que vocês aproveitem. Caso essa mudança de ritmo prejudique, né, de alguma forma, e você goste de estudar 2 cartas por semana, como a gente vem feito, não precisa ter pressa, continue no ritmo. Uma hora você vai alcançar as cartas, não precisa ter pressa. Veja, reveja, volte, né? Por isso que eu deixo esse tempo, né? Quando a aula está saindo, para quem está acompanhando ao vivo, digamos assim, né? Nesse tempo que as aulas saem, para dar esse tempo mesmo do respiro, do descanso, para prática, para reflexão, para revisão. Tem pessoas que gostam de esperar tudo sair e maratonar. Cada um vai ter um estilo, tá? Eu peço para que você não se pressione e faça da forma que você gosta. Se você está acompanhando do jeito que está saindo, nos dias certinhos, se for demais 2 aulas por semana, assiste uma por semana e tá tudo bem, tá bom? Mas assiste na ordem, tá? Pra gente não perder o fio da meada, tá? Mas quem gosta de dar aquela acelerada, esse é o momento da gente dar uma acelerada no estudo para a gente ter tempo de ver outras coisas, porque acredito que vai ser bem interessante, tá bom? Então a gente vai começar com a carta A Liberação no vídeo de hoje. Essa é uma carta forte, né? Quando a gente olha a imagem. O autor ele não dá créditos de quem é no texto dessa carta, mas a gente vê essa mulher presa, nua, na árvore, e um soldado com uma espada, uma longa espada até, liberta ela e ela olha para o outro lado, né? É como se ela tivesse vergonha de estar ali nessa situação constrangedora, né? E esse homem vai lá e tira ela dali. Aqui no livro, o autor traz que essa é uma carta de que é o momento de que uma fase ruim acabou. Chegou o momento da liberação, né? Mãos externas vão vir para te tirar do sufoco, vão vir para te tirar de uma situação. Ou talvez seja você a pessoa que vai fazer isso por alguém, tá? Seja qual for a posição, se você vai ser liberado, se você vai gerar
esse momento de liberação em alguém, é um momento para ser grato, né? Essa é uma carta que, se ela sai, me veio muito esse insight quando eu estava olhando essa carta, que às vezes a gente pensa que algumas coisas nos atrapalham e a gente não consegue observar. Sejam traumas, sejam angústias, raiva, até mesmo magia. E a gente não sabe, a gente fica travado, a gente fica parado, e a gente precisa que uma outra pessoa venha nos ajudar a tirar daquele buraco, para a gente se sentir livre, para a gente conseguir enxergar as possibilidades. Então, é uma carta que pode se encaixar muito bem nesse tipo de explicação, para leituras que vão para esse lado, e que não precisa se envergonhar da falta de movimento. Isso acontece, né? E que agora é o momento de você não ficar mal por isso, pelo que aconteceu. A hora de olhar para frente e ver que as suas mãos vão estar livres para poder trabalhar, para poder agir, se você vai poder ir aonde você quiser ir. Então é o momento de viver a liberdade, tá? É viver as felicidades que a liberdade vai proporcionar. Quais são as palavras-chave relacionadas a essa carta? Tranquilidade depois de um período de trabalho e sofrimento, descanso, paz e agradecimento. Chegamos na carta da Lua. Essa carta é linda, né? Ela é doce, é sensual, né? Tem movimento. Não também não tem créditos, né? Da arte, mas vamos seguir em frente. O autor, ele fala que na mitologia grega, que acho que acredito que é onde ele mais se inspirou, apesar de trazer outras culturas, né, nesse oráculo, a lua ela é representada por três deidades, né, três deuses. A gente vê a lua sendo representada pela deusa Hecate, pela deusa Artemis, que ele bota até Artemisa, pode ser um outro nome, mas eu conheço como Artemis ou Artemis, e Selene. E ele diz aqui que o significado da carta da lua no oráculo de Delfos é muito parecido com a lua no tarô. Eu achei um pouco de preguiça aqui, para ser bem sincera, tá? Mas a gente pode pensar na lua como a gente pode ver no tarô, porque é isso que ele traz, mas a gente pode ver que a lua é muito mais do que isso. A lua é uma representação do feminino. Olha para essa imagem. Ela é a representação do puro feminino. O feminino traz o quê? Traz as fases, traz as mudanças, traz essa questão de você ter aquele mistério, né? Pode ter sim ligação com magia, seja ela boa ou não, intuição também. Só que quando a gente pensa na lua do tarô, ela vem com esse aspecto do inconsciente que se engana também. Quando a gente mergulha nesse inconsciente, fica preso em medos, em paranoias, em circunstâncias que a gente fica ali naquela ilusão, sabe? E isso a gente associa muito. Eu vou ilustrar para vocês o jeito que eu penso a carta da Lua. Espero que ajude. A Lua, cada dia, ela tá de um jeito. Por mais que ela tenha ali a sua semaninha, que ela tá numa fase, ela não tá igual todos os dias. Por mais que ela esteja na mesma fase, né? E entre uma fase e outra tem uma subfase, né? Então, a Lua ela tem várias camadas. E ela não tem luz própria. A luz que a gente vê à noite, que vem da Lua, ela pega emprestado do Sol, que está brilhando do outro lado do mundo, e reflete essa luz nela e ela espelha pra gente, né?
E mediante esse movimento a gente não vê ela, às vezes a gente vê ela completa e às vezes não. E isso interfere, muita gente sente essa diferença, né, no corpo, mediante a fase da lua. A natureza sente bastante, tem um impacto muito grande. E quando a gente olha na luz, que já não é natural dela, ela vê que ela não brilha como o sol. Tipo, quando o sol tá lá no seu auge, não tem nuvem, não tem sombra, não tem nada. Você vê tudo. E, na verdade, a lua é o contrário. A lua é a sombra na luz. Ou a luz na sombra. Agora eu fiquei confusa. Mas deu para entender? A luz que a lua espelha, ela vai trazer formas que talvez nos conecte com nossos medos interiores, que fazem com que a gente veja além do que aquela realidade. Sabe quando a gente tá andando na rua, a gente vê uma sombra imensa, na verdade é um ratinho que passa, ou um ratão, ou um cachorro. É tipo isso, que a gente vê muito em filme, por exemplo. São os enganos da lua. A gente nunca enxerga claramente com a luz da lua. Ela ilumina, mas não de uma forma que a gente possa ver tudo como se fosse a luz do dia. Então, isso pode trazer alguns enganos. E é interessante a gente pensar nessas nuances que a lua traz. A lua não é uma carta fácil, a lua é uma carta complexa, como o próprio elemento em si é. A lua é complexa, né? Então, quais são as palavras-chave associadas a essa carta? É espelhismo, luz franqueada, imaginação transbordante, aparências enganosas, mutabilidade, mudanças contínuas. Certo? A gente se vê no próximo vídeo.